Fala galera, hoje nós nos encontramos aqui em mais uma videoaula para vocês. E hoje a aula vai ser inteiramente prática, por isso então eu trouxe essa maquete, no qual representa as principais doenças aí relacionadas com o encéfalo, que seriam as comuns patologias encontradas ali. Um exemplo seria aqui, ó, o aneurisma, que é encontrado ali na base do cérebro, mais necessariamente o encéfalo, visto que o cérebro faz parte do encéfalo, assim como o tronco encefálico faz, o cerebelo também. Mas o que seria um encéfalo? O encéfalo é o todo, que fica aqui, né, na caixa craniana. O cérebro é um pedaço dele. Pois bem, mas e o aneurisma? O aneurisma que eu estou aqui na minha mão é uma dilatação de uma artéria. Nesse caso aqui, a dilatação ela ocorreu lá no polígono de Willis, que é responsável pela irrigação da base do encéfalo na sua região aqui, ó, anterior, ok? Mas não é só isso que vocês vão ver, não. Existem outras patologias que acometem o encéfalo. Por exemplo, hematoma subdural, as cefaleias, também conhecidas como as enxaquecas, existem os gliomas, também os acidentes vasculares isquêmicos e acidentes vasculares hemorrágicos, também as doenças, né, no caso como a doença de Alzheimer ou a doença de Parkinson, enfim, vocês vão ver hoje uma série de patologias relacionadas aí com o encéfalo. Então não esqueçam, um caderno e uma caneta na mão. Tá aí mais uma videoaula. Roda a vinheta. Voltando aqui para nosso estúdio de gravação, temos aqui um modelo didático muito bem elaborado. Se vocês encontram aí na sua instituição um modelo como esse, assim como eu encontro aqui na minha instituição, acompanhem pelo seu modelo. Do contrário, peguem aqui o que eu tenho aqui pela videoaula e vão acompanhando aí. Olhem só, aqui eu tenho duas porções, né? O hemisfério cerebral direito, normal, ok? E aqui, no caso, o hemisfério cerebral esquerdo já está com os cortes e aí com as suas comuns patologias, né? Com as patologias comuns. Aqui nós vamos estar estudando aí, né, no caso, os acidentes vasculares. Alguns falam como acidentes vasculares cerebrais, só que a gente tem que pensar que pode atingir qualquer parte do encéfalo, então vamos colocar aí como acidentes vasculares encefálicos. Vão ter os casos aí como a hemorragia, ela pode estar alterando o funcionamento aí cerebral. Vamos estudar também como o alcoolismo pode estar interferindo aqui, o Parkinson, né, a doença de Parkinson, a doença de Alzheimer, enfim. Através desse modelinho aqui didático, vocês vão estar estudando várias patologias comuns. Nós vamos começar lá pela esclerose múltipla, né? Vamos pegar aqui então, nesse caso, ó, fiz um corte aqui, né? Nós estamos aí com um corte no encéfalo, certo? Então, o que seria aí, no caso, a esclerose múltipla? Vocês percebam aqui, ó, que tem essa parte aqui, uma coloração um tanto quanto diferente da parte aqui, ó, em questão, ok? O que seria a esclerose múltipla? Na verdade, a esclerose múltipla é uma lesão na substância branca. Então, vocês percebam aqui, ó, que mudou a coloração. Essa branca aqui ficou um tom mais acinzentado, enfim, né? A esclerose múltipla é uma doença que afeta o sistema nervoso central, diminuindo a bainha de mielina. Então, ó, nesse caso aqui, para quem não sabe, a bainha de mielina, ela é formada aí lá no sistema nervoso central pelos oligodendrócitos, né? Diferente do sistema nervoso periférico, que é formado pela célula de Schwann. Mas no caso da esclerose múltipla, aqui ela só atinge o sistema nervoso central, ok? Ela vai destruindo a bainha de mielina, né, que é a substância implicada aí na condução dos impulsos nervosos. Ela é uma patologia aí descoberta geralmente em jovens adultos e que apresentam sinais neurológicos como problemas motores e sensíveis, né, seguidos aí por recaídas constantes. A esclerose múltipla, né, porque múltipla pode acontecer em várias partes aí, tanto do encéfalo como também lá na medula espinal, ela não tem cura não, mas pode ser controlada, viu? Existe aí medicamentos para isso, ok?
Então, aí, no caso, o tratamento ele geralmente se concentra em manejar as crises e controlar os sintomas, reduzir também a progressão da doença. Então, se eu pego aqui, faço no caso seria uma ressonância magnética para verificar aí, né, como é que se encontra esse encéfalo em si. No caso aí seria então uma tomografia computadorizada, verificaria essas manchas aqui, ó, né? Por isso é chamada, então, a esclerose múltipla. Então, seriam essas placas que seriam encontradas em múltiplas regiões, ok? Então, aqui, ó, nosso primeiro exemplo. Agora, nós vamos lá para o caso do efeito do álcool, né? Vamos lá pegar um segundo exemplo. Então, aqui, ó, um novo corte, que é esse aqui, ó. Então, vocês podem estar observando aqui, ó, esses pontinhos bem pequenininhos aqui, ok? Então, aqui, ó, no caso do efeito do álcool, ele pode promover pequenas hemorragias ao redor aí do terceiro ventrículo, né? Então, aqui é uma área ventricular, aqui está localizado o terceiro ventrículo. E esse sangramento aí nos ventrículos laterais, nos ventrículos cerebrais, é uma das variedades do acidente vascular encefálico agudo, a patologia mais comum aí na neurologia. O desenvolvimento de uma hemorragia no cérebro uma das causas aí seria o abuso aí do álcool, né? O diagnóstico ele vai se basear em uma série de exames. Uma delas aí seria a ressonância magnética e a tomografia computadorizada. O tratamento, na verdade, destina-se a eliminar o edema cerebral, né? E normalizar aí a pressão arterial. Um outro efeito aí do alcoolismo seria pequenas hemorragias ao redor do corpo mamilar, mas não para por aí não, ok? Vamos pegar aí uma outra parte, né, do que o efeito do álcool aí ele pode estar ocasionando, né? Deixa eu deixar um pouquinho mais ao lado isso aqui, né? Então aqui no caso do cerebelo, tá aqui, né? O alcoolismo ele pode atrofiar também o cerebelo, né? Que é o órgão lá responsável pelo equilíbrio, ok? Existem outras áreas também relacionadas aí, né? Com o abuso do álcool e patologias aí com o encéfalo, que nós já vamos discutir, mas vamos deixar aí para outras doenças, ok? Além disso, nós podemos pensar aí em outras patologias que afetam aí o cérebro de um indivíduo. Vamos pensar lá, né, no efeito aí aqui também, pensando no corpo mamilar, estaria aqui, né? Seria aí a síndrome de Korsakoff, né? O efeito que poderia causar aí na degeneração dos corpos mamilares, né? Então, nesse caso aí, vamos colocar aqui de volta, arrastando um pouquinho mais aí, né, nesse caso. Ela é uma grave síndrome neuropsiquiátrica, né? Ela vai estar associada aí à carência da vitamina B1, né? A vitamina B1, para quem não sabe, é a tiamina. Ela no caso aí, frequentemente causada por consumo excessivo de álcool. Então aí, como eu havia dito antes, né, outro relacionado com o alcoolismo, também, né, a carência de vitamina A pode estar associada aí com no caso aí, o consumo excessivo de álcool e também uma má alimentação. Então, essa síndrome aí de Korsakoff, né, como é chamada, é atribuída a uma lesão de encéfalo, especificamente lá no núcleo dorso medial, do tálamo, e nesse aqui também é nos corpos mamilares, que são essenciais na construção da memória, o que causaria aí uma amnésia anterógrada, né? O que seria essa amnésia anterógrada, né? Ela vai estar relacionada com o comprometimento da memória de curto prazo, ou seja, o doente ele se torna incapaz aí de formar novas memórias a partir do momento em que desenvolve a doença. Então aí, quando uma pessoa aí que está já alcoólatra e compulsivo, enfim, ele fala, realmente eu esqueci do que fez, de repente pode até ser verdade. Enfim, até porque o consumo abusivo aí de álcool, ele pode promover uma deficiência, uma carência na vitamina B1, o que pode aí estar prejudicando esses corpos mamilares, ok? E aí na proximidade nós vamos observar o quê? Aqui, ó, é o chamado também, provocado aqui nesse caso,
é um efeito aí do acidente, né? O infarto vascular lacunar, né? O acidente vascular encefálico lacunar. Alguns conhecem aí também como acidente vascular cerebral lacunar. Ele vai ocorrer quando uma das artérias que abastecem de sangue as estruturas interior mais profunda do cérebro, ele sofre uma oclusão. Essas artérias são pequenas, especialmente vulneráveis. A destruição de uma área tão pequena do cérebro e suas correspondentes, né, imagens na tomografia cerebral aí, chama-se de lacuna. Um acidente vascular encefálico lacunar pode implicar somente uma área mínima do cérebro, mas também, mesmo assim, ela pode ter sequelas profundas, incapacitantes. Os sintomas, né, desse acidente vascular encefálico lacunar, né, só esse pedacinho aqui, enfim, né, também chamado, varia de acordo com a área do cérebro que for privada, né, da irrigação de sangue. Diferentes áreas do cérebro são responsáveis por diferentes funções no organismo. Ou seja, diferentes áreas do cérebro controlam os movimentos, como a visão, a fala, o equilíbrio e a coordenação motora. Então, assim, dependendo da área que for afetada, né, pode surgir sintomas como fraqueza ou paralisia no rosto, no braço, na perna, no pé. Pode surgir também dormências súbitas, acentuadas em qualquer parte do corpo, dificuldades também no andar, dificuldades na fala, dificuldade de coordenação, sobretudo nos braços e nas mãos. Então, assim, outros sintomas neurológicos, uma pessoa com problemas, né? Aí, no caso, seria aí com problemas prolongados de tensão alta. E permanecem aí também sem tratamento, né? Então, podem ocorrer múltiplos casos de acidente vascular encefálico, né? Lacunar, ok? Outra patologia aí encontrada seria essa daqui, ó. Observem, olha o tamanho aí da lesão provocada, né? Vocês estão vendo aí que nada mais aconteceu aqui do que uma destruição, um pedaço aí do encéfalo aqui em questão, né? Olha lá, né? Aparentemente vocês viram que aqui tem sangue, que já nem tem mais uma parte do encéfalo comparado com esse lado aqui, ó. Já era, né? Então aqui, o que seria essa estrutura aqui? Na verdade, aqui aconteceu um acidente vascular cerebral, também conhecido como doença cerebrovascular ou derrame. Ocorre quando um vaso sanguíneo que leva sangue e nutrientes para o cérebro para de funcionar. Aí, né, o que vai acontecer? Obstrui esse vaso, então aí isso é provocado, essa obstrução aí por um coágulo ou uma placa de gordura, ou ocorre então uma hemorragia. Então, quando isso acontece, uma parte do cérebro não recebe mais o sangue e oxigênio que necessita para sobreviver. Então, aí essa parte aqui morre. Então, isso fica bem claro aqui, ó, porque eu já não tenho mais um pedaço, né, do meu cérebro. A extensão e a localização, né, do dano cerebral determina a gravidade do acidente vascular cerebral. Só que hoje aí, como a gente está falando eu posso tomar uma outra proporção, não necessariamente que tem que ser o cérebro, eu posso falar que pode ser outra parte aí do encéfalo, não necessariamente o cérebro. Então aí os cientistas preferem falar mais como acidente vascular encefálico. Mas enfim, esse acidente vascular encefálico ele pode variar de leve a também catastrófico, né? Então, como diferentes áreas do cérebro controlam diferentes funções, os efeitos específicos de um acidente vascular encefálico dependem da área cerebral que foi lesada. A ruptura dos vasos cerebrais causa hemorragia cerebral ou acidente vascular encefálico hemorrágico. Então, quais são os sintomas aí de alerta para quem de repente está sofrendo um grau de acidente vascular encefálico? Atenção a esses alertas, hein? A dormência súbita ou fraqueza na face, braço, perna, especialmente em um lado do corpo. A súbita convulsão, dificuldade para falar ou compreender a fala, a dificuldade súbita de enxergar ou, no caso aí, né, em um ou ambos os olhos, enfim, a súbita dificuldade para caminhar, tontura, perda de equilíbrio ou coordenação, né? Também pode ser aí um dos sinais de alerta. Agora, existem os tipos, né, de acidente vascular encefálico. Por quê, né? Tem o acidente que ele é causado por um prejuízo no fluxo sanguíneo, no qual pode ocorrer assim, ó.
num quadro isquêmico, que seria a oclusão da circulação, ou então pode ocorrer uma ruptura do vaso, causando hemorragia cerebral, ok? Então, esses são aí os dois principais tipos de acidente vascular cerebral. A nossa próxima patologia aí seria então a doença de Alzheimer. Vamos lá então observar esse encéfalo novamente. Olha só, aqui nós temos os lobos, certo? Né? Cada um tem um nome específico de acordo com o osso com o qual ele está relacionado, certo? Desse lado aqui nós temos o hemisfério, né, cerebral aí, direito, hemisfério cerebral esquerdo. Observem aqui os giros, são essas curvinhas aqui que vocês estão vendo, certo? Entre uma curvinha e outra existem os sulcos, certo? São as linhas que separam aí um giro do outro. Se eu observar desse lado esquerdo, como é que está, né? Os giros, eles estão, né, menores e os sulcos estão mais largos, ok? E não é só isso, não. Se eu pegar aqui, ó, observar nessa estrutura aqui, vamos lá. Aqui. Nós vamos observar um alargamento também na região ventricular. Então, assim, ó, essa síndrome, ela tá ligada a duas categorias de lesões cerebrais. Em uma delas, os neurônios exibem grandes placas de uma proteína chamada beta-amiloide, que tem efeito tóxico sobre as células. No outro dano, os neurônios criam nós em peças essenciais de sua estrutura interna, os microtúbulos, que ficam retorcidos e emaranhados, prejudicando o funcionamento dessas células. De qualquer forma, sabe-se que existe um gene que pode contribuir para esse risco. Esse gene encontra lá no cromossomo 19 e é responsável pela produção de uma proteína denominada apolipoproteína E, também conhecido como ApoE. Enfim, né? Os portadores aí, no caso aí do Alzheimer, eles vão apresentar aí uma série de dificuldades de funções, tanto nos lobos lá parietais, como também no lobo temporal, com perda de memória e desorientação espacial. Então, essa daí foi falado da doença de Alzheimer. Vamos para a próxima doença, então? Nossa próxima doença aí, então, vem a ser os meningiomas na região aí frontal, né, na parte inferior aí do lobo frontal. Então, vamos pegar aqui, ó, tô lá pegando, tá? Então, tá aqui. O que seria aí esse meningioma, né? No qual aí representa aí 20% de todos os tumores cerebrais. Ele é um tipo de tumor que se desenvolve lá nas meninges. Então, aqui, ó, você já tá vendo, né? Meninges, só para quem não sabe, as meninges são aquela capa de tecido conjuntivo que vai revestir tanto o encéfalo como a medula espinal, ok? Então, a maioria aí dos meningiomas são pouco agressivos, né? Ou são benignos, embora até 5% sejam agressivos ou malignos. Os meningiomas aí benignos, eles crescem lentamente e não invadem o tecido à sua volta, ou se espalham para outras partes do corpo, mas frequentemente precisam de cirurgia, pois comprime o tecido aí, né? No caso aí, ó, adjacente aí do cérebro, conforme eles vão crescendo. Estão vendo? Aqui tá o lobo frontal e aqui, ó, o tumor aqui crescendo, ok? Os meningiomas no lobo frontal, eles podem causar dores de cabeça, convulsões, perda de visão, inflamação no nervo óptico, né? Então, aí, ó, olha aqui o nervo óptico, né? Então, esse aqui é o nervo óptico. Então, pode causar até inflamação aqui no nervo óptico, ok? E aí, também, eles podem prejudicar o olfato, porque esse aqui é o nervo olfatório, ó, que tá aqui do lado é o nervo olfatório, ok? Podem causar aí perda de memória, falta de discernimento, capacidade mental reduzida e mudança aí na personalidade. Então, que podem ser confundidas com depressão. Em casos raros, esse tipo de meningioma podem levar à paralisia em um dos lados do corpo. Então, tá aqui, ó, meningioma porque é um tumor que desenvolve nas meninges. Mas tem que tomar cuidado aí porque ele pode crescer e afetando as funções relacionadas aí com o córtex do lobo frontal, ok? E aí o nosso próximo caso, né, das patologias encefálicas, vem a ser quem? Olha lá, na região do lobo temporal. Aqui, ó, nós vamos tratar dos oligodendroglioma,
gliomas, são os gliomas no lobo temporal, né? Só para lembrar, as células da glia são aquelas responsáveis pela sustentação, nutrição, né, dos neurônios do sistema nervoso aqui central, ok? Então, aí no caso, se eu falo que as células da glia, elas, né, então, são tumorais, eu falo os que geraram aí os gliomas. No caso aí, os oligodendrogliomas são uma forma rara de tumor cerebral. O cérebro ele é composto aí, como eu falei, de muitas células de apoio, que são chamadas de células gliais. Qualquer tumor dessas células gliais é chamado de um glioma. Os oligodendrogliomas são tumores que surgem a partir de um tipo de células gliais chamados de oligodendrócitos. Essas células são especializadas do cérebro que produzem a cobertura de gordura, né, aquela bainha de mielina dos neurônios. Os oligodendrogliomas, eles podem crescer em diferentes partes do cérebro, mas eles são mais comumente encontrados no lobo frontal e aqui no lobo temporal. Lá no lobo temporal, né, você tem que pensar que, se ele atingir essa área, vai estar afetando as funções relacionadas com o lobo temporal. E as funções do lobo temporal estão relacionadas com a coordenação, com a fala, com a audição, com a memória e com a consciência do tempo, ok? Aproveitando que já estou nessa peça aqui, então aqui ó, fica localizado a substância negra. Pois bem, vamos falar aí de uma patologia relacionada aí com essa substância negra. Como quem? A doença de Parkinson, que vai se desenvolver quando as células de uma pequena área do cérebro, chamada de substância negra, devido à sua pigmentação escura, começa a morrer progressivamente. Esses neurônios, jurados de morte, são responsáveis aí pela produção de dopamina, que é um neurotransmissor. Esse neurotransmissor aí, ele vai estar incumbido aí em transmitir informações para as áreas cerebrais que comandam aí os movimentos do seu corpo. Como as células vão, né, se degenerando, né, a quantidade aí normal de dopamina deixa de ser liberada. E assim surgem falhas nos mecanismos de controle motor do indivíduo. Apesar dos sintomas variarem de acordo com cada indivíduo, a doença produz 4 sinais típicos, dos quais derivam aí as demais complicações. Então, os principais sintomas aí que surgem seriam o tremor em repouso, a rigidez, né, muscular, redução na quantidade de movimentos, né, e alterações na postura e no equilíbrio, ok? E aí, dando continuidade aos nossos esquemas aqui, vamos observar aqui, ó, né, o que está acontecendo aqui, um grau de hemorragia, né? Então, nós podemos observar aqui, né, que aconteceu, sim, uma hemorragia, que aí é conhecida como, vamos pôr aqui novamente, aqui, né? Então, vamos lá. Então, nesse caso aqui, aconteceu uma hemorragia aí subdural. O que seria isso? Aqui, ó, no caso aqui, vamos lá, focalizar melhor a câmera. Há um espaço virtual aí entre as membranas aracnoide, que envolve o cérebro, e a dura mater, que reveste internamente o crânio. Entre as duas, né, aqui no caso a dura mater e a aracnoide, que está numa camada mais inferior, existe uma fina rede vascular que pode romper em caso de acidentes, né, ou traumas, gerando um hematoma. Como o crânio é uma caixa rígida e fechada, os hematomas subdurais, né, que no caso aqui de novo hematoma subdural, aumenta muito a pressão no seu interior, levando a graves sintomas e às vezes até a morte, hein? O hematoma subdural, que é o caso aqui que nós estamos tratando, apresenta variados sintomas neurológicos, na dependência do volume e localização. Os sintomas mais comuns e gerais do hematoma subdural, no caso aí, né, é a perda ou flutuação dos níveis aí de consciência, irritabilidade, convulsões, dores de cabeça, tontura, desorientação, amnésia, fraqueza muscular ou letargia, náuseas, vômitos, alterações de personalidade, distúrbios da fala, dificuldades para andar, respiração alterada, queda, né, na audição, zumbidos, alteração da visão, né, entre outros. Os hematomas aí muito grandes podem causar paralisia e coma, né? Então, tá aqui, ok? E aí, aproveitando aqui, ó, quem nunca ouviu falar da enxaqueca, né? Então, olha lá.
Então, para quem nunca ouviu falar de enxaqueca, nós vamos aí observar os vasos bem dilatados. Então, deve-se ressaltar aí, ó, primeiramente, que o cérebro em si ele é insensível à dor. Portanto, a origem da dor de cabeça aí, ela dá por alteração de diferentes estruturas ao redor dele, tá? A sensação de dor ocorre na periferia cerebral. E durante as crises da enxaqueca, certas veias e artérias que irrigam o cérebro experimentam uma vasodilatação, que está acontecendo aqui, ó, uma vasodilatação dessas artérias aqui, ok? E geralmente essa vasodilatação é ocasionada aí por uma inflamação de origem não infecciosa. A dor ela se origina pela dilatação dos vasos sanguíneos da cabeça que estimulam terminações nervosas, as quais causam a dor. Quando o fluxo sanguíneo passa pela zona irritada, provoca uma pressão sobre o vaso dilatado, que traduz, numa intensa dor. Se vocês gostaram da videoaula de hoje, não esqueçam, dê um like, assinem o nosso canal e também ativem o sininho para acompanhar as próximas videoaulas. Até lá!